Carlos Renato de Abreu, mais conhecido como Renato Abreu, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante, meia e lateral esquerdo. Renato começou sua carreira em Santa Catarina, jogando como atacante no Marcílio Dias. Curiosamente, em seu primeiro jogo como profissional, deu um carrinho em um zagueiro adversário e foi expulso. Após atuar pelo Marcílio Dias, atuou pelo Joinville. Em 2000, mudou-se para o futebol paulista, quando foi jogar no União Barbarense, time da cidade interiorana de Santa Bárbara do Oeste. Fez 2 gols pelo clube, antes de se transferir para o Guarani. Um ano depois, chegava ao Guarani, onde porém ainda não tinha uma fama no cenário nacional. Seus 2 únicos gols pelo time bugrino foram curiosamente marcados em uma partida contra o Flamengo, no dia 4 de maio de 2000 no Maracanã, em jogo válido pela Copa do Brasil. Devido às suas boas atuações pela equipe do Guarani, em 2001 acabou sendo contratado pelo Corinthians. Jogando pelo Corinthians, Renato acumulou os títulos de campeão do torneio Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. No Corinthians, marcou um gol olímpico contra o maior rival do clube, o Palmeiras, porém não conseguiu se firmar no clube, que havia acabado de perder o meia Ricardinho. Sem ter se tornado um jogador valorizado no Corinthians em 2005, Renato decidiu trocar de clube e resolveu passar a defender o Flamengo. Como no elenco do clube já tinha um Renato, que era o Renato Augusto, ele então passou a ser chamado de Renato Abreu. Na temporada 2005, quando Renato chegou ao Flamengo, o time rubro-negro lutava para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O momento não poderia ser pior para uma virada na carreira. Porém, naquela fraca equipe rubro-negra, Renato foi um dos poucos que conseguiram se destacar e jogar um bom futebol. Renato especializou-se nas cobranças de falta, que muitas vezes garantiram vitórias importantes para o time rubro-negro. Mesmo não sendo atacante, Renato foi o artilheiro da equipe do Flamengo em 2005. Em 2006, o jogador foi um dos líderes na conquista da Copa do Brasil de 2006 e, através de seu potente chute de fora da área, marcou muitos gols decisivos que o levaram a ser novamente o artilheiro da equipe naquele ano. No Campeonato Brasileiro, apesar do Flamengo não ter chegado entre os primeiros, Renato foi indicado para a disputa dos prêmios Bola de Ouro e Bola de Prata Melhor Meio de Campo, cedidos pela revista Placar na festa de encerramento da temporada. Terminou o ano como o jogador que mais atuou pelo clube, participando de 59 das 68 partidas do clube na temporada. No dia 10 de julho de 2007, o Al Nassr, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação do Renato. Renato permaneceu no clube por 2 temporadas. Em 2008, defendeu as cores do Al-Shabaab, também dos Emirados Árabes Unidos. Em meados de 2008, surgiram novos rumores de um possível retorno de Renato ao Flamengo. Todavia, uma vez mais, a expectativa acabou não se confirmando, e com isso, Renato continuou nos Emirados Árabes. Porém, em meados de 2010, devido à sua identificação com o clube, Renato enfim acertou seu retorno ao Flamengo. Curiosamente, a exemplo do que havia acontecido anteriormente, Renato mais uma vez integrava-se a uma equipe cheia de problemas e que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nessa volta ao clube, não teve exibições espetaculares como as da primeira passagem, mas na reta final fez alguns gols decisivos e, devido à sua raça, foi peça importante para a permanência do Flamengo na Série A. No início de 2011, Renato continuou no Flamengo e, com a contratação de muitos reforços do meio de campo para frente, Renato acabou passando a jogar mais recuado, chegando a atuar de volante e, por vezes, até mesmo na lateral esquerda. Apesar da mudança de posicionamento, Renato, embora estivesse não jogado de forma tão brilhante como antes, ajudou o Flamengo a conquistar o Campeonato Carioca de 2011 invicto. No dia 5 de setembro de 2011, Renato foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, pelo então técnico Mano Menezes, para a disputa da Copa Roca. Em 9 de março de 2012, foi constatado que Renato possuía um problema cardíaco e que precisaria de uma cirurgia. Logo no dia seguinte, Renato passou pela cirurgia, que foi um sucesso, e pôde voltar a jogar futebol. Renovou o contrato com o Flamengo em 3 de janeiro, contrato que durou até o fim de 2013.
Até julho de 2012, já havia atuado 235 vezes pelo Flamengo e marcado 63 gols com a camisa rubro-negra. Destes, 38 foram de bola parada, 15 de pênalti, 22 de falta e 1 olímpico. No dia 14 de abril, marcou 2 gols no clássico contra o Fluminense, na vitória por 3-1 no Raulino de Oliveira. Com os 2 gols, Renato tornou-se o 39º maior artilheiro da história do clube, com 70 gols, ultrapassando Renato Gaúcho e se igualando a Silva Batuta. Em 17 de junho de 2013, o Flamengo, em site oficial, divulgou a rescisão de contrato. O contrato com o Flamengo terminaria no fim do ano e o acordo para a saída do jogador acontece no mesmo dia em que o técnico Mano Menezes foi apresentado. Porém, a decisão partiu da diretoria. Apesar do presidente Eduardo Bandeira de Melo e o vice-presidente de futebol Valim Vasconcelos sequer terem citado o caso na apresentação de Mano na Gávea. Em 20 de agosto de 2013, acertou com o Santos, por indicação do gerente de futebol Zinho, que acompanhou o jogador nos tempos de Flamengo. O clube não renovou o contrato do jogador após passagem apagada para a temporada de 2014. Sem espaço, resolveu encerrar a carreira. Renato Abreu conquistou os seguintes títulos: pelo Corinthians, o Campeonato Paulista de 2001 e 2013, a Copa do Brasil de 2002 e o Torneio Rio-São Paulo de 2002. Pelo Flamengo, a Copa do Brasil de 2006 e 2013, o Campeonato Carioca de 2007 e 2011, a Taça Guanabara de 2007 e 2011, a Taça Rio de 2011 e o Troféu Superclássicos de 2013. Pela Seleção Brasileira, o Superclássico das Américas em 2011. Como prêmios individuais, ganhou o melhor jogador da Copa do Brasil de 2006, prêmio Craque do Brasileirão de 2006, Craque da Torcida de 2006, Seleção do Campeonato Brasileiro de 2006, prêmio Craque do Cariocão, melhor volante de 2011. Honrarias, foi o terceiro maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com 73 gols em 271 jogos. Então, maior marcador, foi ultrapassado 8 anos após sua saída por Gabriel Barbosa, em 2021. Artilheiro do Flamengo na década de 2000, com 50 gols em 156 jogos, e artilheiro do Flamengo nos anos de 2005 e 2006, com 14 e 19 gols. Se você gostou da história do Renato, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.